The outsiders ravage our land. Their cruelty to my people is all I've known. E aí, filhotas e filhotes, tudo bom com vocês? Por aqui nós estamos vendendo almoço para comprar janta, a vida, né? Hoje eu tô aqui para falar um pouco sobre o Duna, do Villeneuve, que estreou agora. E já de cara vou falar para vocês que eu não li, eu não sou um entusiasta de Duna, eu não conheço a história. Eu não li o livro do Frank Herbert, mas pelas minhas pesquisas eu vi que é o romance de ficção científica mais vendido e tem uma adaptação para o cinema de 1984 do David Lynch. Esse eu assisti, mas eu assisti há muito tempo atrás, eu não lembro de quase nada do filme. A única coisa que eu lembro do filme é que o filme é ruim. A minha expectativa mesmo foi para ver nosso querido canadense Denis Villeneuve, que é incrível. Ele é um diretor hollywoodiano que ele consegue, é um diretor raro de Hollywood, que ele consegue imprimir a visão dele, todos o business, né, que tem atrás, essa coisa do blockbuster, né, porque um filme de 200 milhões, por exemplo, 200 milhões de dólares, você vai ter cobrança, né, de produtor, de estúdio, de distribuidor, de próprio artista que trabalha no filme, e o Villeneuve, ele é um cara que ele consegue agradar a todo esse lado blockbuster, né, esse lado hollywoodiano, como ele também consegue agradar os críticos e aos fãs, né. Um exemplo aqui em Duna, que a gente tem uma família que é a Harkonnen. Essa família é uma família meio sanguinária, meio mais autoritária, mais brutal, e ele não expõe essa violência, né? Porque quando você expõe violência, você expõe sangue, por exemplo, né, que é uma coisa que a censura americana ela gosta de cortar muito, você aumenta a censura. E na prática você diminui seu público, né? Você atinge o público menor. Quando a censura é maior, o público é menor. E quando o público é menor, isso reflete em bilheteria, né? E o estúdio e produtores não gostam disso. Então o Villeneuve, de uma forma para poder agradar o estúdio e os produtores, ele vai lá e não expõe, né? Não é tão expositivo nessa violência. Isso para mim é um triunfo, porque eu sei que o cinema hollywoodiano, você tem que ter essas nuances, você tem que ter essa malaquice, né? E o Villeneuve, além de fazer isso, ele consegue imprimir a visão dele, né? Por isso que eu acho ele um cara genial, né? E nesse filme aqui, ele realmente, como nos outros, ele não decepcionou, né? É um filme realmente incrível, mas o Villeneuve, eu vou dar um parênteses para você. Se você não conhece o Denis Villeneuve, pode assistir qualquer filme dele, que você não vai se arrepender, não vai ser tempo jogado fora, muito pelo contrário, ele vai agregar o tempo para você. Para mim, um dos grandes destaques do filme, além da direção, como eu já falei, é o trabalho incrível do Hans Zimmer, um artista realmente de mão cheia. E como o filme ele trabalha em escalas, né, que ele vai pegando do grão até o gigantesco, a trilha do Hans Zimmer contribui muito nisso, né? E é fantástico como ele tem uma sincronia com o Villeneuve, né? E para mim é um grande destaque do filme. Ele vai e estoura, pá, bota aqueles amplificadores lá em cima, e quando é baixinho, ele vai baixinho, para que o filme pede, né? É simplesmente maravilhoso, é um grande destaque. Uma coisa gigantesca pra gente é um estádio com 200 mil pessoas, né? Dentro dessa escala de Duna, é esse grão. E o Hans Zimmer, com o trabalho dele, com a trilha dele, ele consegue realmente passar isso pra gente também. É simplesmente fantástico, fantástico. Mais maravilhado ainda como tem a sincronia e como ele entrega o que a história e a narrativa pede, né? Outro trabalho incrível é da equipe da direção de arte, né? São muitos artistas, eu queria, como é muita gente, olha aí no IMDb. O trabalho de direção de arte, desde os cenários, dos figurinos, da maquiagem, é simplesmente fantástico. É um trabalho orgânico, que quando você vê aquilo, você vê a naturalidade daquilo, né? Que aquilo funciona dentro da história, e aqui é porque é uma ficção científica, o trabalho de arte é uma coisa muito difícil, né? Às vezes são cenários que não passam a veracidade, ou então a própria maquiagem que é muito exagerada, ou quem sabe até o figurino, que você vê que é aquele figurino muito fake. Aqui não, todos trabalham em harmonia para tudo que a história pede. É um trabalho realmente incrível, incrível. Eu vou dar um exemplo aqui. Duna é o planeta Arrakis. Esse planeta é um planeta desértico, né? O que a gente tem no deserto? No Ceará tem muito, né? Areia e vento, né? Você nota que os figurinos, por exemplo, que aquilo é uma coisa orgânica para proteger você do sol, né? Que é uma coisa para proteger você do vento, do desgaste, né? E aí, pegando esse exemplo que eu falei do planeta Arrakis, que é o planeta desértico, tem também o trabalho dos efeitos físicos. Os efeitos físicos também estão magníficos no filme. Todo momento você tá lá e aparece um vento, e tem areia,
e tem tudo, né? E é simplesmente incrível, é incrível. Os efeitos físicos também são outros pontos fortíssimos desse filme. Outro trabalho incrível é da Dina Jay e da Frances Maisley. São as responsáveis pelo casting do filme, né? De escolher o elenco e treinar o elenco pro filme. E o elenco é outro destaque aqui, maravilhoso. São grandes atores e grandes atrizes. Eles entregam mesmo, né? Todo o desenvolvimento de cada personagem, a atenção de estar dentro daquela história, dentro daquele universo. É um trabalho realmente incrível, né? A gente tem atores como Rebecca Ferguson, o Oscar Isaac, o Josh Brolin, o Jason Momoa. Ao mesmo tempo a gente tem a Zendaya, o Javier Bardem, o Dave Bautista e o Stellan Skarsgård. Esses que eu citei agora há pouco, eles têm pouco tempo de tela, né? Mas ao mesmo tempo eles estão incríveis, né? Eu acredito que eles vão ser mais usados numa próxima continuação do filme, que eu espero que tenha, né? Esse filme está pedindo essa continuação, eu espero que tenha. E esses atores, eu acredito que eles não tiveram pouco tempo de tela, eles vão ter mais numa futura continuação, mas estão todos incríveis, fantásticos, né? E o trabalho do Villeneuve dirigindo cada um deles, ele realmente consegue explicar o que é que ele quer, ele consegue passar bem pro elenco o que é que ele imagina, o que é que ele tá sentindo de cada cena. A fotografia também, ela tá muito boa, mas eu particularmente eu esperava bem mais, assim, eu esperava uma fotografia mais ousada, né? Uma fotografia que trabalhasse mais as paletas de cores, traste, trabalhasse mais uma sombra, porque enfim, né, você está trabalhando com um planeta desértico, né? Então, deserto, você tem luz dura, você tem uma temperatura maior, então você poderia ter mais essa liberdade, né? E a fotografia não, a fotografia no filme ela é mais pé no chão, né? Eu particularmente esperava bem mais, mas a fotografia ela tá muito boa, né? Eu fui pro filme esperando a fotografia de Roger Dickens, né? E acabei vendo a fotografia do Greig Fraser. O filme épico, a gente sabe que não é tão fácil de se fazer, né? É um filme com mais de 2 horas e meia de duração. É impossível não ter falhas, né? Eu entendo que teve que adiar o filme, né? Por causa da tragédia que a gente viveu nesses últimos anos, né? Teve que manter a hype lá em cima, então o trailer ele teve que mostrar algo a mais, né? Mas na minha visão os trailers entregam demais. Cenas maravilhosas, assim, épico. Quando chegou no filme, que tá naquela tela gigantesca, com aquele som, que quando não teve o mesmo impacto, porque eu já tinha visto no trailer, né? E isso acabou que me incomodou um pouco, assim, que me chateou mais, assim, com relação ao filme, né? Tem entregue muita coisa no trailer, mas isso realmente não estragou o total da minha experiência. A minha experiência ela realmente foi muito boa, mas eu consegui notar isso, né? Puta caralho, essa imagem fodida aqui na minha frente, eu já tinha visto. Então você não vai ter aquele impacto, ainda mais para dentro da proposta do filme, que é aquela coisa de ser grande, gigantesca, né? Outra coisa que me incomodou também um pouco foi a questão do final do filme. Tem que apresentar muita coisa. E no final do filme ali eu senti que teve alguma coisa que saiu dos trilhos. Faltou um pouco de racó, um pouquinho de continuismo e alguma outra coisa. Que faltou alguma coisa com alguns atores ali no final, uma conversa. Que os atores queriam entregar alguma coisa, mas não era o que a história estava pedindo, né? Mas eu entendo também que é por causa do filme ser épico, ser um filme longo, ser um filme cansativo, né? Cansativo que eu digo é com relação aos caras que estão lá trabalhando. Os caras estão no deserto lá, sei lá, o calor da porra, gravando há 3 meses, e eles que cansam, e faltou um pouco do pulso ali, do próprio Villeneuve de segurar. Galera, vamos lá, vamos focar, tá acabando, entendeu? É isso que eu quis dizer como cansativo. E eu entendo que um filme desse, ele tem que ter clichês, né, esses clichês que sejam para explicar alguma coisa que você não vai ter tanto tempo para explicar, então explica de uma forma mais simplória ali pro espectador entender. Ou eu entendo que tem que ter esse clichê, ou então um clichê que você também não tem tempo, mas você tem que criar uma tensão, você vai usar aquela fórmula básica ali para criar essa tensão, né? Eu entendo que tem que ter isso numa obra dessa, mas é uma coisa que me incomodou um pouco, né? Que até me irritou em alguns momentos ali, Mas foram poucos momentos disso, né? Eu tô falando, assim, muito da minha chatice, né? Eu, como idoso que eu sou, da minha chatice. Mas, e esses momentos, eles realmente me incomodaram um pouco, né? Daqui a pouco eu vou querer assistir mais uma vez, né? Pra poder até comentar com mais profundidade sobre o filme. Pois é, filhotas e filhotes. Se você tá chegando aqui no canal, aqui é a primeira vez, se puder se inscrever aí, eu vou tentar sempre estar botando conteúdo aqui no canal. Se puder dar o ok, se gostou do vídeo. Se não gostou, também dá o dislike.
vai ajudar bastante, mas principalmente comenta, vamos interagir, porque eu acho que isso é o principal, assim, ainda mais quando a gente fala de cinema, né, de arte, eu acho que o debate só faz engrandecer. Então, eu fico muito lisonjeado com a tua audiência até agora aqui com a gente. Eu deixei pro final aqui o principal do que eu gostei do Duna, que foi o Timothée Chalamet. Eu não sei nem falar o nome dele direito, porque, enfim, né, era um ator que eu não conhecia, já tinha visto algumas notícias, já tinha visto alguma coisa, mas nunca tinha assistido alguma obra dele. E ele simplesmente foi incrível como Paul Atreides. Me convenceu demais, ele foi uma atuação fantástica. Porque quando eu olhei assim, eu falei, como é que contrataram esse emozinho aí, esse crepúsculo aí pra fazer um filme desse? E o cara simplesmente destruiu. Incrível, 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 incrível. E eu não me surpreenderia, porque, enfim, né? Eu acredito que esse filme, todos os aspectos técnicos, ele vai estar no Oscar. E eu não vou me surpreender, eu acho que eu até vou me chatear se ele não for indicado. Mas foi simplesmente um trabalho incrível que ele fez, ele realmente dominou o papel, ele realmente fez o que a história precisou. E ele é um cara com um futuro maravilhoso. Eu fiquei muito feliz com ele. Mais uma vez, eu não conhecia o trabalho dele, conheci agora. E eu fiquei muito feliz mesmo, né? Enfim, Duna é uma obra incrível, maravilhosa. Ela merece ser assistida no cinema, com aquela tela gigantesca, com aquele áudio, que vale a pena. É uma obra incrível. O Villeneuve, mais uma vez, se superou. É uma obra que envolve trama política, trama religiosa, e faz todo o adendo que a ficção científica boa tem que ter, né? A ficção científica boa é toda baseada no que a gente vive. Só que ela é construída em cima de sátiras, paródias, críticas da nossa realidade. E aqui o Duna não fugiu a essa regra, muito pelo contrário, foi em cima dessa regra e foi com uma perfeição maravilhosa. Eu indico para todos que estão assistindo, é um filme realmente incrível, incrível, incrível. E o que é mais maravilhoso, né? O Frank Herbert escreveu Duna há muito tempo atrás. E esses problemas que ele escreveu dentro da ficção dele lá, continuam até hoje. E o Villeneuve também repaginou os problemas. Vamos para o cinema. Só um adendo também. Essa foi a minha primeira experiência do cinema, indo para o cinema depois dessa tragédia que a gente viveu nesses últimos anos, né? Dando um adendo aqui, né? Os cinemas aqui da minha cidade, Fortaleza, eles têm alguns problemas, né? E sempre tem um calor, né? E não foi diferente agora, esse calor. Não estragou a minha experiência. O que foi principal para mim foi que eu me senti seguro, né? As poltronas que eu comprei, elas foram todas isoladas ao redor. Eu me senti seguro, não tinha nenhum estranho. Eu estava com 2 amigos, eu sabia que os 2 amigos estavam com as 2 doses. Eles estavam imunizados, eu também estou imunizado 100%. Então eu me senti particularmente seguro. Então vamos para o cinema, vamos voltar. Realmente é uma experiência incrível. Mas lembrando, né, de sempre usar máscara, higienizar bem as mãos, tomar cuidado, se tiver aglomeração, se afasta um pouquinho, né? Tomar sempre esses cuidados, né? Enfim, eu fico muito feliz de ter você aqui comigo até agora. Mais uma vez, se inscreve no canal, dá um joinha, dá um dislike, comenta, é o principal que eu peço para poder interagir contigo. E vamos que vamos, tá certo? Um beijo no coração de todos e até a próxima. Valeu! So you're going tomorrow? Yes, I'm going tomorrow with the advance team. I'd like you to take me with you. Are you trying to give me court-martial? Can I trust you with something? I've been having dreams about a girl fallen in battle. Felt like a vision. Dreams make good stories, but everything important happens when we're awake.